Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre doenças ocupacionais, dando continuidade ao tópico de saúde do trabalhador. Então, vou começar com a definição de doenças ocupacionais. Então, a gente pode dizer que doenças ocupacionais é um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de riscos presentes nos locais de trabalho. Então, se ele trabalha em um ambiente que ele está exposto a um fator de risco e esse fator de risco causou, desencadeou ou agravou algum problema, à saúde do trabalhador, isso é considerado uma doença ocupacional. Então, por exemplo, se ele trabalha em ambientes onde tem ruído, e ele não tinha problema auditivo quando começou a trabalhar nesse local, Por isso que a gente faz aqueles exames admissionais, para saber, principalmente se o trabalhador já tem algum problema ou não de saúde. Então, ele trabalha em um ambiente com ruído, e esse ruído é além do limite permitido. E em virtude disso, ele perde a sua capacidade auditiva. Essa perda, de capacidade auditiva, ela é considerada uma doença ocupacional. E essas doenças, elas podem ser de dois tipos: as doenças profissionais, também conhecidas como tecnopatias, ou as doenças do trabalho, conhecidas também como mesopatias. Então, a doença profissional ou tecnopatia, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então, alguns exemplos de doença profissional seria a silicose, que é causada pela inalação de pó de sílica, a asbestose, que é causada pela inalação de partículas de amianto, a bicinose, causada pela exposição a poeiras orgânicas de algodão, linho e cânhamo, e a LER, que são as lesões por esforços repetitivos. Acho que vocês já ouviram falar de LER. Então, notem que todas essas doenças aqui, o trabalhador ele está exposto a um fator de risco. Então, por exemplo, quem adquire a silicose está exposto ao pó de sílica. Então, pela inalação desse pó de sílica, ele pode adquirir a doença. E é assim para as outras doenças profissionais. E a doença do trabalho ou a mesopatia é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Como, por exemplo, desse tipo de doença, temos a surdez, quando o trabalhador ele trabalha em um ambiente com ruído além do limite de tolerância permitido. A acuidade visual, quando ele trabalha num ambiente mal iluminado, ele pode ter dificuldade de visão, as pneumopatias e a dermatite de contato. Então, diferentemente da doença vista anteriormente, que é a doença profissional, a doença do trabalho é em virtude de condições especiais. Então, anteriormente a gente viu que se ele trabalha com pó de sílica, ele pode adquirir uma doença profissional, porque ele mexe com aquilo, ele já trabalha com aquilo. Aqui, a doença do trabalho, ela se relaciona mais ao ambiente de trabalho, às condições do ambiente de trabalho. E o que a lei não considera como doença do trabalho? Doença degenerativa, porque geralmente a pessoa ela já nasceu com aquilo, então ela não adquiriu aquilo no exercício do trabalho. Doenças inerentes do grupo etário, então a gente sabe que conforme a pessoa ela vai ficando mais idosa, ela vai enxergando menos, ela pode enxergar menos, ela pode escutar menos. Então, assim, no caso de ela trabalhar em um ambiente que não tem ruído e mesmo assim ela perder a capacidade auditiva, isso não vai ser considerado uma doença ocupacional. Bom,
O Alzheimer, por exemplo, né, que é o esquecimento. Então, ela não adquire no ambiente de trabalho. É uma doença que geralmente aparece, né, com um determinado grupo etário. Doenças que não produzam incapacidade laborativa, então se ela, mesmo tendo aquela doença, né, ela consegue realizar o trabalho dela normalmente, então não é considerado doença ocupacional. Né? E doenças endêmicas, né, adquirida por um segurado habitante da região em que elas se desenvolvem, por exemplo, que é o caso da malária. Né? Então ele adquiriu porque ele veio de uma determinada região, né? E então isso também não é considerado, ele não adquiriu isso no ambiente de trabalho, então não é considerado uma doença de trabalho. E aí como que a gente classifica então os acidentes de trabalho, né? A gente tem o acidente típico, que é aquele, né, que ocorre quando o trabalhador desempenha suas tarefas habituais no ambiente de trabalho em que ele ocupa, ou fora do ambiente, desde que ele esteja a serviço do empregador. E a gente tem o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no percurso da residência do funcionário para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência do funcionário. E os fatores causais de acidentes, né, ou de doenças ocupacionais. Então, são 3. O primeiro deles é o ato inseguro. Então, é provocado por uma pessoa, o empregado, ou pelo empregador. O outro fator seria uma condição insegura. Então, ele fez algo errado, né, que é o ato inseguro, consciente ou inconscientemente, e a condição insegura está relacionada ao ambiente, então o ambiente que ele trabalha é um ambiente inseguro. Então, em virtude disso, ele pode se acidentar ou pode adquirir uma doença ocupacional. E o terceiro é o fator pessoal de insegurança, que é uma característica do empregado. Então, é algo que ele tem, ele é inseguro. E muitas vezes a insegurança pode gerar um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Na indústria, né, como que a gente trata a segurança na indústria? Então, existem 3 pontos críticos que normalmente são responsáveis pela maioria dos acidentes na indústria. Então, são eles, né, a geração e a transmissão de movimentos. Então, é quando o trabalhador trabalha e se acidenta por algo que estava em movimento, como, por exemplo, um motor, um sistema de transmissão, eixos, engrenagens, polias, correias, né, em funcionamento. Então, ele pode se acidentar em virtude disso. Ou também no ponto de operação, quando ele realiza um trabalho, por exemplo, de corte, solda, moldagem, moagem. Então, ele pode se acidentar na realização desse trabalho, né, no momento que ele corta ou que ele solda. E o terceiro, né, em relação a outros pontos móveis, por exemplo, correias transportadoras, alimentadores de rolo, instrumentos de teste, né, que estejam se movimentando e também pode ocasionar um acidente de trabalho. E os princípios para redução desses acidentes, né, em máquinas perigosas, então o que a gente pode fazer para reduzir acidentes nas indústrias? Então, uma maneira seria isolar a máquina. Outra maneira, isolar a parte perigosa da máquina, proteger as partes perigosas da máquina, interromper o funcionamento da máquina quando algo incomum acontece, afastar o operador de zona perigosa, usar ferramentas especiais para realizar as atividades, e também utilizar os equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, capacete, óculos, protetores auriculares. A gente vai ter um tópico específico, né, uma aula específica que a gente vai falar sobre os equipamentos de proteção individual. E o programa, em relação ao programa de segurança no trabalho, né, a prática segura é descobrir quais são as condições inseguras no ambiente de trabalho. A partir daí, né, adotar as práticas seguras que a gente citou anteriormente, conservar e manter o ambiente limpo, né, e ter noções, né, dos primeiros socorros que possam acontecer, né,
e o que fazer, né, quando acontecer algum tipo de intercorrência no ambiente de trabalho.